Bom, a passagem de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre fibroscopia aplicada ao paciente crítico, que pode ser utilizado em terapia intensiva, na emergência ou mesmo na anestesia, e também no manejo da via aérea, difícil principalmente. Se a gente puder brevemente já fazer um resumo, um outline do que a gente vai falar, a gente vai ter que entender que para ter a gente efetivar uma fibroscopia bem sucedida, a gente depende de quatro coisas, basicamente são os pilares, né, que seria inicialmente a oxigenação, a gente vai ver ao longo dos slides, né, aplicar alto fluxo nasal, enfim, isso titulando, né, de acordo com o paciente, né, isso a gente vai ver na frente, depende muito da reserva do paciente. A gente fazer uma anestesia tópica bem feita, que eu vou falar com detalhes mais à frente, tanto com lidocaína spray, como lidocaína líquida algumas vezes, ou mesmo gel, tá? Algumas opções. Você tem que ter uma proficiência realmente na performance da intubação, você tem que ter, enfim, saber manipular o aparelho, saber ter noção se vai ser por via oral ou por via nasal, efetivamente o tubo apropriado, para o tamanho do fibroscópio apropriado. Né? Não adianta você ter um fibroscópio que não passa um tubo mínimo, por exemplo, um tubo 7. Então tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração antes da fibroscopia. Não é só efetivamente o exercício de manejar o aparelho, não. Além disso, a sedação. A sedação é importante, ela é requerida e existem várias opções de sedação, e a gente tem que considerar qual é a melhor sedação, já adiantando que a melhor sedação é a menor sedação possível. Não adianta me pautar na sedação sem fazer uma anestesia tópica bem feita. Então daí vem as recomendações, né, mais gerais, que na intubação por fluoroscopia a gente normalmente faz com o paciente acordado. Não é indicação de fibroscopia, o paciente já está induzido, já está em insuficiência respiratória, efetivamente, porque há de considerar que a anatomia piora muito nesses pacientes. Porém, há a possibilidade sim de fazer uma intubação num paciente que não esteja acordado, se ele realmente já está num plano anestésico ou está em insuficiência respiratória. Você pode fazer algumas manobras que pode te ajudar, uma vez você não tendo conseguido intubar por outras formas. Porém, efetivamente, a intubação por fibroscopia é a indicação precisa ao paciente que tem preditores de via aérea difícil previamente estabelecidos. O paciente tem que também, além disso, ter uma capacidade cognitiva mínima e entender, né, o procedimento e de alguma forma ajudar a gente, porque senão é muito difícil fazer fibroscopia num paciente agitado que efetivamente não aceita a técnica. Suplementar oxigênio, já falei, já vou falar novamente, né? Anestesia tópica muito bem feita, normalmente não excedendo a dose tóxica da lidocaína. Aqui até uma dose bastante generosa, eu ia sugerir em torno de 5 a 7, porque as vias aéreas elas absorvem muito anestésico, então acho que deveria ser no máximo 5 a 7 mg por quilo. A sedação, como eu disse, tem que ser mínima, né? Até para você não perder a patência da via aérea. Número de tentativas limitadas a 3, podendo ter um mais experiente que faça mais uma tentativa. Tá? E basicamente acompanhar essa intubação com confirmação visual e capnografia logo depois que você intubou. Também muitas vezes você consegue ver a carina, aí é até bem-vindo, você, depois de intubar o paciente, você vê a carina até para ver se não está seletivo o tubo. E por fim, nessas recomendações, que é desse artigo aqui abaixo, efetivamente é que todos os departamentos de anestesia, terapia intensiva, medicina de urgência deveria, em tese, ter alguém com a competência, né, ou proficiência na intubação dos pacientes acordados com fibroscopia. Então, um pouquinho da história da fibroscopia aqui, só para contextualizar, o Gustav Killian, né, retirou um corpo estranho pela primeira vez com um fibroscópio rígido, aqui mostrando. É um fibroscópio rígido. Já o Jackson, ele, em 1904, fez alguns experimentos em cadáver da possibilidade de fibroscopia. E só em 1966, ou seja, bem recente, que a turma do Japão realmente, a gente sabe que quase todas as marcas boas de fibroscópio vieram de lá, Olympus, Fujinon, sem conflito de interesse, Pentax. O Shigedo Ikeda é que realmente começou essa nova era da fibroscopia, com os aparelhos portáteis mais modernos, bem mais finos, etc. Então, mais uma vez, a gente mostrando o Jackson, né, que teve o seu sucesso em relação à via aérea,
é muito importante esse marco, e publicado em 1967, portanto um ano depois ali da fibroscopia ser inventada, foi a demonstração, na verdade, de uma intubação, publicação de intubação por fibroscópio via nasal, e usava esse aparelhinho aqui, um fibroscópio bem rudimentar. Tinha uma imagem aqui, enfim, monocromática, bem rudimentar. E hoje a gente tem, né, diversos equipamentos, esse belíssimo equipamento aqui, uma fibra fininha, e a gente vai ver que depende muito, né, do tamanho da fibra, depende muito do canal de trabalho, cada um tem suas características, né, mas se pensar que o broncoscópio rígido, que era difícil você fazer o procedimento, dependia quase sempre de algum grau de sedação, ou até mais profundo, ou flexível, que é muito mais cômodo para hoje ser realizado esse procedimento. Então essa figura eu sempre coloco, porque é importante que a gente veja, esse aqui é um fibroscópio de visão direta, é que você tem que manter o paciente bem abaixo do seu quadril. A fibra dele tem que ficar sempre o máximo reta possível, para que você consiga fazer a melhor broncoscopia possível. Algumas publicações clássicas aqui, a gente tem o uso de fibroscópio em pacientes com artrite reumatoide, 72, 72. O uso do fibroscópio para posicionamento de túbulo traqueal e reposicionamento intraoperatório. Começou a usar o fibroscópio para outras coisas. Né? A anestesia analgésica publicou em 74 o primeiro relato do uso do broncofibroscópio para localizar o Robert Shaw, do Lumen. Muito interessante esses milestones. Ano 87, a anestesiólogos publicou também uma margem de segurança para tubos duplo lumen. Então, bem interessante. Bom, broncoscopia, então, como eu mostrei, a gente depende de oxigenação, o paciente está ventilando, sedação, fármacos, que a gente tem que conhecer, estado hemodinâmico e coagulação sanguínea. Também temos as contraindicações. Não dá para fazer uma broncoscopia no paciente instável hemodinamicamente ou sangrando com a discrasia sanguínea. Existem algumas contraindicações, nós vamos ver. Né? Aqui eu mostro algumas cânulas que podem ser utilizadas com o paciente ventilando de alguma forma, porque o fibroscópio entra por aqui e eu consigo botar de repente uma máscara facial e ao mesmo tempo, ou uma máscara laríngea, ao mesmo tempo que tem a fibroscopia, eu posso estar ventilando o paciente. As indicações é interessante quando a gente abre para a medicina perioperatória, porque elas vão desde predominantemente diagnósticas, né, por exemplo, uma massa, um tumor de pulmão, uma pneumonia, etc., com predominantemente terapêuticos, que aí inclui atelectasias, etc., drenagem de secreções, porém também tem o foco da broncoscopia na anestesia e na intubação, que a gente vai falar mais a seguir. Mas não esquecer que a broncoscopia em terapia intensiva é utilizado frequentemente e pode ser uma ferramenta interessante na mão do intensivista, porque normalmente é o broncoscopista, o pneumologista que faz isso, que você pode auxiliar no diagnóstico primário de pneumonia, lesões difusas, trauma de via aérea, inalação aguda, grandes queimados, enfim, entre outras coisas. E situações secundárias, como dificuldade de via aérea, que eu falei, atelectasia, aspiração, corpo estranho, entre outros. Complicações que a gente considera perigosas da fibroscopia estão relacionadas ao traumatismo local, hipoxemia, sangramento. É um procedimento de grande estímulo, né, simpático, então não há dúvida que o paciente com reserva cardíaca limítrofe, com a coronária obstruída, ele pode fazer um IAM, edema de pulmão, arritmia cardíaca e também pneumotórax. Essa tabelinha eu mostro efetivamente só para um guia, né? Suplemento de oxigênio na fibroscopia de acordo com a capacidade de cada um doente. Em geral, a gente faz para todos os doentes, tá? A suplementação de oxigênio. Contraindicações clássicas é o paciente, como eu disse, o impacto simpático é muito importante. Então, o IAM nas últimas 4 ou 6 semanas prévias pode ter uma mortalidade alta, o paciente com isquemia ativa e fibroscopia, porque o estímulo é muito grande. Em relação ao sangramento também, trombocitopenia e etc., pode também aumentar. Então a gente pode concluir que as contraindicações relativas são PIP muito alta, hipertensão intracraniana, arritmia e broncoespasmo presente. Estudando um pouquinho mais a sonda da fibroscopia, o fibroscópio, a gente compara aqui 3 tipos de fibroscópio. Né? Fibroscópio de 5 milímetros, fibroscópio de 5,7 milímetros e 6,4 milímetros. Para vocês terem uma ideia, o fibroscópio normalmente até 6,3 milímetros, então basicamente esse aqui, do meio,
ele passa um tubo de 4,5 a 8, né? 4,5, o mínimo, né? E ele tem um diâmetro externo em torno de 3,4. Um clássico broncoscópio que a gente utilizou muito em hospitais aqui no Rio tem 4,9 de diâmetro externo e canal de trabalho de 2,2. Então esse aqui de 4,9 de diâmetro externo, aqui é um 3,4 de diâmetro externo, tá? Cabe o tubo 4,5. Passa um tubo 7. Então, repetindo, para não ficar confuso. Um aparelho com diâmetro externo de 3,4, né, pode passar um tubo 4,5. Um aparelho daqui de 4,5 a 8, né? Vai daqui de 3,4 a 6,3, 4,5 a 8. E um aparelho que tem diâmetro externo de 4,9 passa um tubo 7. Então, basicamente, a gente tem esse padrão aqui. O broncoscópio standard é aquele de 4,9 milímetros de diâmetro externo. Então, passa um tubo 7. O broncoscópio pediátrico é aquele que eu falei, que tem um diâmetro externo de 3,4. Então, passa o tubo 4,5. Abaixo de 4,5 não tem fibroscópio. Aí eu tenho que passar um fio guia. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu não quero falar sobre manejo, sobre avaliação da via aérea, que eu parto do princípio que todos vocês já têm alguma proficiência de via aérea. Eu quero mostrar alguns casos aqui que não tem como você fazer assistir a via aérea, né, ter patência da via aérea se não for com fibroscopia. É um caso de uma deformidade orofacial complexa, crânio-facial. É um caso de um paciente obeso mórbido, né, dificilmente você conseguir entubar esse paciente. Um paciente com espondilite anquilosante também, você não consegue manipular, fazer uma laringoscopia correta nesse paciente em hipótese alguma. Um outro paciente teve uma flechada aqui, obviamente você não tem como acessar a via aérea, colocar esse paciente de dorsal, abrir a boca dele, não tem como. Então, fechando aqui a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre anestesia tópica. Antigamente usava-se anti-celogol, como atropina, hoje em dia a gente não utiliza, porque o Precedex, que é a droga utilizada muitas vezes na sedação, já tem esse efeito anti-celogol, e a gente tem que levar em consideração as possibilidades de fazer a anestesia tópica bem feita, que vão desde de inalação, nebulização, com atomizadores, com anestesia tópica bem feita. Esse aqui é um atomizador. Anestesia tópica bem feita, com spray azul, depois você já está lá perto das cordas vocais. Lembrando rapidamente aqui, olha, tanto o laringeu superior como recorrente as suas inervações. Então o laringeu superior ele é um dos mais importantes, normalmente se bloqueia ao nível do pescoço, bilateralmente na cartilagem cricoide. Está aqui mostrando exatamente dessa forma, dos dois lados, a cartilagem cricoide, eu pego o laringeu superior aqui. Eu também posso fazer a transcrico, que é transcartilagem cricoide da tireoide, que está em desuso essas técnicas de bloqueio. Então está aqui mostrando a transcrico, que eu faço uma punção aqui, injeto 3 a 4 ml de anestésico lá na via aérea. Mostrando de novo a inervação. O material preparado é muito importante, tem que ter todos os tipos de cânulas, todas as possibilidades, inclusive material de via aérea cirúrgica. Anestesia tópica, eu vou falar o que eu faço normalmente. Efetivamente, eu peço ao paciente para gargarejar lidocaína gel e líquida, misturo numa cubinha e faço isso 3 ou 4 vezes com calma, respeitando a dose tóxica. Tá? E depois a gente vai fazer, pode colocar uma gase bebida com lidocaína nos seios piriformes bilateralmente, e a técnica spray as you go sempre a gente faz, que isso nada mais é do que quando você já está com a traqueia na sua frente, mostrando aqui, você injeta pelo canal de trabalho também 3 a 5 ml de anestésico, com o objetivo de anestesiar o máximo possível e substituir, em tese, a transcrico, né? As formas de sedar, você tem diversas formas possíveis. Eu acho que vamos tentar focar na dexmedetomidina, que é um fármaco interessante para todas as clínicas, pois dá mínima depressão respiratória e pode dar um conforto bastante adequado. Aqui mostra algumas comparações, eu não vou entrar nessas comparações, mas eu deixo aqui para vocês o Precedex como uma opção melhor para esses procedimentos. As cânulas que auxiliam na intubação, que são cânulas de Guedel, são diferenciadas, que elas tiram a capinha aqui, são interessantes, principalmente se o paciente já está induzido por algum motivo ou está em insuficiência respiratória, e aí você consegue, mesmo com a queda de língua, ter de alguma forma, numa mão experiente, fazer a fibroscopia com sucesso. Se nada der certo, você ainda tem a possibilidade de passar uma máscara laríngea e por dentro da máscara laríngea passar o fibroscópio, ou mesmo passar um fio guia por dentro do fibroscópio, como eu falei, no canal de trabalho, porque pode ser que o seu fibroscópio não seja compatível com o tubo que você quer passar. Ok? Muito obrigado.